8h06, 19 graus e meio a temperatura. Como anunciado anteriormente, nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio o Tenente-Coronel Ricardo Alves da Silva, que assumiu o comando do 2º Batalhão de Polícia Militar, 2º BPM aqui de Chapecó. E nós damos as boas-vindas ao Tenente-Coronel. Obrigado pela atenção, pelo carinho, por ter vindo aqui à Rádio Chapecó conversar conosco e falar, por que não, com a comunidade chapecoense. Eu peço ao Tenente-Coronel aí que faça a sua apresentação. Muito obrigado, Coronel. Bom dia, Francisco. Bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes. É um imenso prazer poder estar à frente do Batalhão da Polícia Militar de Concórdia, de Chapecó, muito embora nós pegamos um momento de consternação de toda a comunidade chapecoense, mas a gente espera que não só o batalhão, mas a comunidade chapecoense, nesse momento de consternação, faça uma reflexão dessas pessoas que vieram a ter a sua vida ceifada tão prematuramente, que deixaram um legado de aprendizagem a toda a sociedade, de bem, de legado de coisas boas, de conquistas, de vitórias, e quem sabe com essa lição que foi deixada por essas pessoas, nós conseguimos construir uma Chapecó mais segura, uma Chapecó que tenha mais consciência e pessoas que saiam desse problema, esse problema maldito que é a questão do consumo de drogas e que alimenta uma série de outros delitos da nossa, não só em Chapecó como em toda a região. Então eu tenho esse grande desafio de estar à frente de um batalhão que tem ótimos resultados, uma tropa muito trabalhadora, muito guerreira, e o grande desafio é esse, manter esse trabalho que já está sendo feito, motivar a nossa tropa e combater a criminalidade em Chapecó. Uhum. Eu vou lhe perguntando aí, Coronel, o senhor vai respondendo. Você é natural da onde? Eu sou natural de Brasília, meus pais eram militares na época das Forças Armadas, né? Meu pai era da Marinha, mas eu já moro em Santa Catarina desde 1980 e mais especificamente estou na região de Chapecó desde 1993. Quando eu falo região de Chapecó, porque na época que eu vim para a região, foi São Miguel do Oeste, pertencia ao batalhão de Chapecó. Eu trabalhei durante 3 anos naquela região, depois fui trabalhar em Itá, na época da barragem, toda a evolução do trabalho de barragem. Depois fiquei em Concórdia durante 11 anos, quase 12 anos, e acabei então sendo transferido para Chapecó, onde agora tem um longo desafio, onde as pessoas que nos abordam sempre vêm com a mesma pergunta: quanto tempo vai ficar? Na verdade, a resposta é que eu não ficarei pouco tempo, porque a missão é muito grande e eu tenho um tempo bastante grande, e até porque eu tenho um vínculo muito grande na região. Tenho 2 filhos que nasceram na região e não tenho dificuldade alguma de permanecer aqui. Interessante saber que o senhor já viveu a região desde os anos 90, então tem uma boa visão, acompanhou o crescimento da região, das cidades, e também o crescimento da parte ruim, né? Exato. Da criminalidade. Eu venho acompanhando o Chapecó desde o coronel Alcides, né, quando eu comandava o batalhão, Alcides, Valner e vários outros coronéis que aqui passaram. Eu construí a minha carreira aqui na região oeste, então eu tenho um carinho muito especial para essa região e eu sei o potencial que essa região tem e também conheço a vontade dessa comunidade de ser uma cidade mais segura. As primeiras pessoas, os meus contatos que eu tive refletiram isso no sentido de que todo mundo quer uma Chapecó mais segura, todos querem uma Chapecó melhor. E eu tenho certeza que nós podemos construir, manter o que já tem, construir algo melhor para a sociedade, mas isso não vai ser apenas um trabalho da Polícia Militar. Nós precisamos contar com o apoio das outras instituições relacionadas à segurança pública, como Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário. São forças importantes nesse combate à criminalidade. Mas mais do que tudo que nós colocamos agora, a grande ênfase que nós vamos trabalhar, e eu ainda vinha conversando hoje com a minha companheira Soldado Cima, é a questão da família. Nós precisamos trabalhar com a família porque, nesse momento, os familiares eles transferem a questão da criminalidade para a sociedade, para a Polícia Civil, Polícia Militar, Poder Judiciário, mas esquece que o crime começa dentro de casa, onde o pai não acompanha o filho na escola, onde o pai não sabe com quem o filho está saindo, onde o pai sabe que o filho está bebendo e não faz nada contra isso, dirige embriagado.
tem um carro com som alto na sua residência, incomodando todo mundo, e a família não toma uma atitude, transferindo esse problema para o Estado. Então esse vai ser um foco muito forte. Nós trabalhamos com palestra, com uma série de eventos focados na família, para que a família faz parte também desse conceito de segurança pública, quando a Constituição trata que a segurança pública é o dever do Estado, mas a família, toda a sociedade também tem a sua função nesse contexto. Então esse será o nosso foco. Eu acompanhei a entrevista que o senhor nos concedeu aí na data da posse. Nosso repórter Matheus Froza foi fazer a cobertura e eu ouvia, e a gente repercutiu justamente isso, de voltarmos à família e da família participar mais de algo que seria até mesmo a educação. Por que uma pessoa pararia um veículo embaixo da janela do outro para ficar bebendo, para ficar ouvindo som alto? Será que isso já não é uma falta de princípios que vem lá da família? Exato. Eu comparo que a educação é um conceito mais moderno, ela sai de casa. A escola transforma. Então não é a escola que educa, a escola transforma. Então a família, ela dá os conceitos, ela dá os princípios de moral, de ética, e a escola passa a transformar. Não dá para a família delegar essa função de educação somente para a escola. A escola vai transformar aquele legado que ele está conduzindo com ele. Então, nesse contexto, é fundamental que os pais hoje tenham esse grande desafio. Por quê? Na nossa geração, os nossos pais, a mãe era uma figura muito importante no cenário que o pai trabalhava, a mãe ficava dentro de casa educando os filhos. Hoje em dia, mãe, pai, irmão, todos trabalham. E quando chegam em casa, chegam cansados, estressados, e o que fazem com o filho? Dão um celular, um smartphone, um computador, para que ele se divirta, dado a possibilidade enorme de informações que um smartphone e um computador possa proporcionar. E dentro desse cenário há um isolamento da família com o filho, e o filho passa a não ter a figura do pai e da mãe como aquela figura de um herói, né? Aquela figura que transmite conceitos, princípios éticos e morais necessários para a construção de um cidadão que conviva bem dentro da sociedade. Então, dentro desse desafio, a gente quer convocar a família para realmente rever os seus conceitos, né, esses princípios, para que não transfiram, né, para as forças policiais a função de educar, a função de fazer uma segurança melhor. Se a família cumprir seu papel, eu tenho a mais absoluta certeza que não precisaríamos ter polícia. Isso acontece em vários países. Por exemplo, eu vou citar um exemplo muito rápido, né? Na Suécia, por exemplo, eu fiz um evento, eu trabalho no segmento de trânsito, né? Fiz um evento em Fortaleza e eu perguntei a um psicólogo sueco que era um palestrante, como funciona a educação no trânsito em Estocolmo e na Suécia de uma forma geral. E ele respondeu, não, isso não existe educação no trânsito no nosso país. Porque a pessoa sabe que o que é certo, o que é errado. Se ele jogar um papel no chão, ele vai ser punido. Então ele não precisa ser educado para isso. Dentro de casa ele já é ensinado isso e ele observa a conduta social de todos os demais usuários da via, todos os demais participantes do cenário social, e ele acaba entendendo que se ele cometer um ato errado, ele vai sofrer uma punição. Então, esse aspecto nós não estamos preparados ainda, o brasileiro não está preparado para isso, mas nós precisamos dar um pontapé inicial. De fazer a coisa certa, de buscar a ética. Existe hoje uma série de programas que para acabar com a corrupção, para ter esses princípios de moral resgatados. Então é nesse cenário que a gente quer trabalhar muito, né? E não passa apenas por trabalhar só a família, nós vamos também trabalhar muito forte nosso público interno. É necessário também a Polícia Militar para atuar de forma forte no combate à criminalidade. Nós temos o nosso público interno policial militar motivado. Então nós temos uma tropa hoje muito grande, é um desafio muito grande no sentido do cenário que eu venho, né, de Concórdia e dos outros locais. Precisa aumentar muito ainda para como realmente atender a demanda da sociedade local. Mas é uma tropa que eu preciso treiná-los, educá-los e motivá-los para que estejam sempre aptos a combater a criminalidade. Eu ia perguntar, como é que está a estrutura hoje do 2º Batalhão? Como é que o senhor vê isso, tanto de pessoas quanto de equipamentos?
Bem, nós precisamos entender que há um esforço por parte do Comando Geral e do Governo Estadual no sentido de reforçar o nosso efetivo. Hoje o governo estadual ele está tendo uma herança de governos anteriores que não fizeram concursos para a admissão de policiais militares. Então nós temos uma tropa muito velha que está apta a terminar o seu serviço e ir para a reserva remunerada e uma lacuna muito grande que não está suprindo essa demanda. A população cresce de uma forma muito rápida, tem crescido e o nosso efetivo tem diminuído e a criminalidade tem aumentado. Então essa proporção está trazendo uma série de dificuldades. Nós hoje passamos então por uma dificuldade de efetivo. Essa última escola que veio, ela supre a demanda de policiais que saíram no ano de 2015, não vai ter nenhum incremento, vai ser apenas ela supre a demanda e nós precisamos, há um indicativo que nós vamos ter uma nova escola. Com relação a viaturas, equipamentos, nós precisamos fazer um trabalho muito forte e nós sabemos toda a dificuldade que o governo do estado tem em adquirir viaturas, equipamentos, mas nós, enquanto administradores, enquanto estamos na frente de uma unidade tão importante como a de Chapecó, o maior batalhão do estado de Santa Catarina, nós temos que criar. Então, as nossas ideias iniciais é trazer o Ministério Público, trazer o Poder Judiciário para próximo, trazer o empresariado, explicar esse momento de dificuldade que nós estamos passando e trazer o empresariado para próximo a nós e conhecer a nossa realidade e quem sabe nós temos aí esse apoio de aporte de armamento, de equipamento de segurança, nós precisamos fazer uma série de incrementos e viaturas, que é uma dificuldade muito grande. E aí, se eu tenho um tempinho a mais para explicar, é interessante que o ouvinte saiba que as nossas viaturas, elas rodam 24 horas por dia, e não tem a possibilidade do motor esfriar. E não existe no mercado nacional hoje uma viatura que suporte ficar uma semana, 2 semanas, sem o motor baixar a temperatura. É óbvio que vai estar um problema. E esses problemas que ocorrem corriqueiramente com as nossas viaturas traz um custo interno muito grande. A vida útil dessas viaturas, com 2 anos de uso, ela praticamente não tem mais essa utilidade. E a reposição ela é muito lenta, né? Muito lenta por parte do Estado. Então, dentro disso, a gente vai tentar montar muitas parcerias aí para construir, essa faz parte da motivação dos nossos policiais para trabalhar no combate à criminalidade. Carol. Eu quero só passar o nosso contato, o pessoal que está em casa quer participar, quer fazer pergunta, quer fazer um comentário, tem algum problema de segurança pública aí no seu bairro, alguma coisa pontual, pode mandar no nosso WhatsApp 991015588, 991015588. Eu também estou com a nossa página da Rádio Chapecó aberta aqui, esperando o seu comentário, e o Riva à disposição no 2049-1212. Eu tenho ouvido muito, nós temos cobrado dos vereadores que têm vindo aqui semana passada. Ontem nós tivemos o Neuri Mantelli e semana passada tivemos uma entrevista com o Sander, que comentava essa questão de que é preciso fazer alguma coisa no sentido de segurança pública. E o que a gente mais ouve deles é que a culpa não é da polícia, falta efetivo. Então o nosso problema é esse, falta efetivo. Nós precisamos de quantos policiais a mais para suprir essa demanda? Carol, a pergunta é muito interessante, tá? E o ouvinte precisa entender que não é só o efetivo que faz a segurança pública. As pessoas precisam entender. De repente, eu tivesse aqui 1000 policiais, eu não conseguiria combater a criminalidade de forma efetiva. Como se tem no Rio de Janeiro um número absurdo de policiais, São Paulo, mas não consegue combater a criminalidade. Então, o número de policiais é uma ferramenta. Ter câmeras é uma outra ferramenta. Ter instrumentos de fiscalização de inteligência são outras ferramentas. Mas nesse ciclo de segurança pública, nós precisamos ver se aquela pessoa ela é presa, se aquela pessoa vai ser punida efetivamente na persecução criminal, se aquela pessoa punida vai ser presa. E se a prisão dela cometida também trouxe resultados de reeducação.
Então, na hora que ela é reinserida na sociedade. Então, é um ciclo complicado, onde todos precisam trabalhar de forma correta. E a segurança pública também, não é só a Polícia Militar que vai fazer. Então, a segurança pública é a família que vai construir, é a escola, as lideranças do bairro, é também a Câmara de Vereadores aprovando projetos de uma melhoria da construção social. Então, o problema de efetivo é um problema, sim, é um problema, mas eu preciso ter um efetivo que trabalhe de forma correta, preciso ter uma parceria muito grande na persecução criminal com a Polícia Civil e ter um contato forte com o Ministério Público que realmente, efetivamente, faça cumprir as punições estabelecidas em toda a legislação vigente, que o Poder Judiciário também esteja engajado nesse cenário e, por que não citar, também o sistema penitenciário, que esteja de uma forma correta. Então, vejo que o ciclo é um ciclo muito grande, onde não se pode falar apenas em termos de polícia militar, que é aquela primeira que vai ao combate à criminalidade, né? Então, eu poderia dar uma série de exemplos, talvez o ouvinte saiba nesse momento, que ele tem no seu bairro uma pessoa que foi presa mais de 20 vezes o menor. Né? A Polícia Militar esteve ali. Então, não foi pela falta de efetivo que nós tivemos esse problema. Foram presos 20 vezes, mas ele continua cometendo os mesmos delitos, continua consumindo drogas, e os outros órgãos relacionados à segurança pública, onde eles estão envolvidos? Então, é um engajamento muito grande que nós temos que ter para que cada um efetivamente cumpra o seu papel. E o vereador Neuri Mantelli deixou ontem uma pergunta aqui para o senhor. Ele pede como vão ser as guarnições no centro, nos bairros e no interior. Sim, até eu tenho um documento do vereador Mantelli, até quero aproveitar e deixar um abraço e convidá-lo para fazer uma visita ao nosso quartel da Polícia Militar. Há um pedido por parte dele com relação à efetivação das guardas municipais auxiliando na fiscalização de trânsito. Eu vejo isso com ótimos olhos, porque, mais um sentido, as nossas guarnições, e eu tenho feito esse levantamento nos primeiros dias de comando, perdem cerca de 40 até 50 minutos atendendo acidentes de trânsito. E nós não conseguimos fazer a parte de prevenção, só fizemos o pós-delito, que é acidente, isolando o local, tomando todos os depoimentos. Então, isso demora um pouco. Nós temos guarnições que não têm o tablet, que fazendo o trabalho com mobile, que é muito mais ágil, enfim. E esse pedido do vereador, nós estamos aí passando para ele nosso entendimento e endossando que é importantíssimo a Guarda Municipal estar em conjunto com a Polícia Militar, até porque já é um preceito constitucional numa alteração da Emenda Constitucional 82, estabelecendo que a Guarda Municipal também pode fazer parte do ciclo de fiscalização de trânsito. Então, a hora que nós colocarmos a Guarda Municipal, vai dar um alívio maior para as guarnições que estão empenhadas diariamente nesse sentido. Nós vamos fazer esse trabalho, então, com o alívio dessas guarnições, nós podemos fazer trabalhos esporádicos em bairros. Então, até porque você, hoje, com a rede WhatsApp, você está fazendo uma blitz num bairro, circulou a mensagem, temos que sair do bairro para ir para outro local, porque efetivamente as pessoas circulam com uma certa agilidade. Então, a ideia, dentro da pergunta que o vereador nos faz, é fazer rotineiramente nos bairros. Agora, quando nós falamos no interior, nós não podemos prometer muito, porque o interior é uma dificuldade. As ações no interior, elas precisam ser feitas nosso entendimento é ir em todas as comunidades, em todas, e não só em algumas, em todas as comunidades, e explicar para as pessoas que moram no interior dos aspectos relacionados à segurança pessoal, porque tem pessoas, e da sua residência, tem pessoas no interior que ainda dão muitas informações de como é o seu dia a dia, de onde guarda dinheiro, de como está a sua casa, da facilitação ao crime. Então, isso conduz com que a pessoa facilite muito mais. E já, dado o interior de Chapecó ser um interior muito grande, nós podemos estar em uma determinada comunidade e o delito está acontecendo numa outra comunidade totalmente distante. Então, fazer prevenção no interior com policiamento é muito difícil. É muito difícil. Então, é preciso que as pessoas que moram no interior, elas entendam o nosso pedido, vamos fazer reunião, vamos fazer algumas conscientização no interior e, nesse sentido, eu temos certeza que a partir do momento que a comunidade desperte para a questão de segurança, criar uma rede positiva de segurança pública, todos pensarem em segurança pública, nós vamos diminuir bastante a criminalidade.
Eu moro no interior, Coronel, por isso me interessa. E grande parte dos nossos ouvintes estão nos ouvindo agora no interior, né? E nós temos casos recorrentes de que o pessoal que eu não consigo entender, eles se dão o trabalho de roubar o postinho de saúde, a escola, para roubar o bujão de gás. Isso. E é recorrente. Então, o que faz a gente imaginar que são as mesmas pessoas, né? Mas talvez caia naquela questão de que eles já podem ter sido presos e que eles já estão na rua de novo fazendo aquilo, né, que fez eles serem presos outras vezes. Exatamente. Então eu vejo que nesse aspecto, né, nós temos aí que as comunidades do interior precisam informar. E nós temos um projeto que nós vamos implementar no ano de 2017. Isso nós vamos fazer com força, que é o projeto Rede de Vizinhos, que é nós criarmos um cadastramento em bairros e criarmos uma rede de contato nos bairros, onde, por meio do WhatsApp, obviamente que essas pessoas que vão fazer parte do WhatsApp vai ser feita uma consulta geral, se ela não tem passagem, com a vida pregressa da pessoa, e aí nós então, com esse cadastramento, nós podemos ter maior agilidade e a comunidade passa a pensar em segurança pública. Isso é a grande questão. Porque a comunidade precisa ver aquele elemento suspeito. No interior, por exemplo, nós vemos várias pessoas chegando no interior pedindo informações, e as pessoas dão informação com muita facilidade, com muita ingenuidade. Onde é que mora tal pessoa? Ela trabalha com o quê? É uma família, trabalha aqui, os filhos estão aqui? Não estão. Aquele colono está muito bem de vida, está ganhando dinheiro. Dão uma série de informações que facilita muito o delinquente chegar naquele local à noite e cometer o delito. E até que a guarnição chegue naquela comunidade, a distância é muito grande, há uma dificuldade enorme. Então, volto a frisar, nós precisamos criar uma rede positiva preocupado com a segurança pública. Esse é o nosso objetivo. Aproveitando esse gancho aí, Tenente Coronel, o senhor é a favor que o cidadão de bem possa ter a sua arma? É um assunto que eu vejo com uma certa preocupação. Porque nos Estados Unidos, hoje, todos os cidadãos têm uma facilidade de ter o porte de armas. E hoje, até o presidente Barack Obama, no final do seu mandato, ele já está revendo esses conceitos no sentido de que a sociedade ficou muito violenta. E eu vejo a sociedade americana. A nossa sociedade... e eu digo isso porque eu tenho alguns policiais que a gente acaba formando, e o policial formado, ele é um policial quando está sem arma e é outro policial quando está armado, mesmo no seu horário de folga. Então a arma, ela dá uma sensação muito mais forte de proteção, ela dá uma sensação de poder muito mais do que eu poderia sem arma, que eu poderia fazer sem estar com uma arma. Então, nesse momento, até dentro dos preceitos legais, como não estabelece a possibilidade de todos terem armas, todos até podem ter, desde que tenham uma série de requisitos a serem atendidos para que você possa ter essa arma e locais para fazer uso. Mas eu entendo que a nossa sociedade, infelizmente eu digo isso, nós não estamos preparados para ter arma. Não é um problema. Na minha carreira, eu já peguei cerca de 8 a 10 incidentes de filho matando filha ou matando pai matando filho com o uso irregular de armas. Então, as pessoas não estão preparadas para fazer esse tipo de uso. É um problema, né? Nós somos uma sociedade nova, nós estamos ainda aprendendo algumas condutas, né? Basta nós vermos aí que nós somos um país que agora está revendo uma série de conceitos, né? Porque nós somos um país novo e precisamos ainda evoluir e crescer muito mais. Então, dentro desse contexto, eu não vejo com bons olhos todos portarem arma. Eu vejo que todos devem primeiro rever os seus conceitos de cidadania, de moral, de ética, para depois, lá adiante, nós sabermos o que é, da gravidade que é o uso de armas contra as pessoas. Então isso é um problema muito grave. Eu vejo todos os dias nas notícias policiais, nós temos umas 2 ou 3 notícias que dizem o seguinte: guarnição em Ronda abordou o fulano e foi constatado um mandato de prisão.
que estava em aberto e ele foi... existe uma falha nisso? Esses mandatos de prisão, eles são expedidos? Eu não entendo como funciona. Eles são expedidos e essas prisões não são feitas, porque eu vejo que a polícia acaba prendendo muitas pessoas que já deveriam estar presas, que já estão com mandatos, né? Hoje passa de 600 mil mandados de prisão que nós temos no Brasil. É um número absurdamente grande. Mas desse rol de mandado de prisão, nós temos a questão de pensão alimentícia, temos uma série de outros crimes que são de menor potenciais, né? Mas existe muita gente que... Hoje o Brasil é um país continental. Então, nós temos, dentro desse universo país continental, temos diversas fronteiras que são fronteiras secas, que facilita muito a saída e entrada do país de criminosos, ou, enfim, de chegada e saída de criminosos. E nós hoje, se nós não tivermos um sistema atualizado de cumprimento de mandado de prisão, nós realmente, e eu tenho certeza que Chapecó hoje tem um número muito grande, não posso dizer exatamente o número, de pessoas que estão transitando na nossa cidade e região com mandato de prisão. E efetivamente não está sendo cumprido. Isso realmente é uma falha do sistema de segurança nacional, né? Hoje, se você for um país desenvolvido, o turista que chega em qualquer país, um país europeu, ele sabe exatamente as compras que você fez, aonde você foi, o hotel que você ficou hospedado, o sistema de identificação pessoal, eles acompanham, rastreiam a tua permanência. O Brasil não está preparado para esse sistema de rastreamento, né? Então, vamos trazer para a questão de trânsito, quantos veículos clonados que nós temos aqui no nosso país, né? O sistema de segurança nosso é um sistema muito falho. Quanto tempo que nós estamos falando em criar um banco de dados de identidade pelo CPF, né? Então, apenas a impressão digital, toda ela informatizada. Então, hoje em dia, esse sistema de segurança é um sistema muito falho, que se aplica muito pouco, e você vê assim, quantos crimes, se nós tivéssemos uma perícia boa, tivesse condições do nosso tão querido IGP, tivesse materiais de ir no local por um pelo deixado no local, por uma impressão digital no local, quando nós fazemos um comparativo e buscarmos o autor do fato. Então, hoje nem todos os órgãos conseguem ter, e só São Paulo, Rio de Janeiro, que são as metrópoles, conseguem ter um sistema mais apurado de identificação. Então, esse número de mandado de prisão em aberto é um número grande, é um número que eu não vejo probabilidade de diminuir, e um sistema penitenciário que não funciona, né? E nós precisamos entender que o sistema penitenciário não funciona. Tem uma série de problemas aí, e isso foge da minha alçada. Isso é uma questão de quem trabalha especificamente nessa área, de trazer o porquê que esse local não funciona. E agora são 8h33. Eu quero conversar sobre o indulto do Natal, mas daqui a pouquinho, depois do nosso show do intervalo. Fique com a gente. Chapecó Notícias. Oito horas com 36 minutos, 20 graus Celsius é a temperatura, tempo é nublado, acho que não chove, né? Aqui não dá para ver, a gente está dentro do estúdio, perde um pouco a noção. Nós conversamos com o Tenente Coronel Ricardo Alves da Silva, que assumiu recentemente, no último dia 8 de dezembro, o comando do 2º Batalhão. Por falar nisso, sexta-feira nós tivemos ingresso de novos PMs aqui para a região de Chapecó, região oeste. Como é que foi isso, comandante? Bem, nós temos uma escola no batalhão de 56 alunos, onde eram 2 turmas, né? Onde a ideia inicial era que todos os formandos permanecessem na região da 4ª região, que é a região abrangente de Chapecó e Concórdia, né? São 2 municípios que pertencem. Nós então ficamos com 30 policiais desse quantitativo formados. Desses 30 policiais, para a área do batalhão. Então é importante que o ouvinte nesse momento entenda que a área do batalhão de Chapecó tem 41 municípios. Nós ficamos com 30 policiais. Não daria um por município. Então vejo que esse aí já começa um problema. E nós ficamos na sede com 14 policiais e colocamos então 16 policiais para os demais municípios. Então ali abrangendo Xanxerê, Xaxinha, Belardo Luz, São Lourenço, que são municípios que abrangem a nossa área. Então nós ficamos com 30. Como eu falei no início da entrevista,
esses policiais que aqui ficaram não vão suprir a demanda necessária ao qual nós desejávamos, mas também entendemos da dificuldade que tem Joinville, Criciúma, Florianópolis, Balneário Camboriú, enfim, os outros municípios do estado que sofrem o mesmo problema que Chapecó está sofrendo. Agora, o importante nesse cenário é fazermos com que esses novos policiais se multipliquem. E esse é o nosso desafio, se multiplicar como? Fazendo com que o serviço seja mais ágil, fazendo com que o serviço seja ostensivo, porque nós só temos uma expectativa da vinda de novos policiais no final do ano de 2017. Em que nós vamos formar mais uma escola aqui no batalhão, que vai fazer um incremento, e é preciso entender também que até o final do ano nós vamos perder um bom número de policiais, uma expectativa de cerca de 22 policiais, que nós vamos perder até o final do ano de 2017. Então talvez a próxima vinda de policiais também não vai suprir a demanda. Então essa crescente de policiais que estão indo embora sem ter uma retomada de policiais, isso tem refletido numa série de limitações para a nossa atividade. Nós não vemos perspectivas hoje, em virtude de crise que vários estados estão passando, de incrementos ao ponto de nós termos adição de policiais. E aí nós temos que fazer um destaque que Santa Catarina é um dos poucos estados no Brasil que está tendo ingresso de policiais. Basta nós vermos aí o nosso vizinho, o estado do Rio Grande do Sul, que eu acho que tem alguns ouvintes também no momento nos escutando, e o Rio Grande do Sul está com uma crise que não consegue incrementar policiais, até por ter crise salarial de pagamento de 13º, etc, etc. Então, nós ainda com toda a dificuldade estamos numa condição melhor que outros estados. A Operação Verão deve levar algum efetivo daqui para o litoral? Sim. Nós temos então 17 policiais que vão inclusive estão deslocando hoje para o litoral para incrementar outros policiais que vão de outros municípios do estado de Santa Catarina para a Operação Veraneio na faixa litorânea. Se você perguntar se eu gostaria que isso acontecesse, não gostaria, obviamente. Nós estamos perde a sociedade de Chapecó e região com esse cenário, né? Então isso para nós nos entristece. Porém, nós temos que entender que isso é uma política de governo. Então, o governador do estado, ele recebe, Santa Catarina recebe nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, uma série de turistas da região sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste e naquela faixa litorânea. E aquela faixa litorânea, naquele momento, também precisa demonstrar para os turistas segurança. Então, é dentro desse contexto que a política de governo, então, está sendo colocada, está sendo deslocado esses policiais para esses locais. Carol. Sobre esse assunto, eu sofro um pouco também em perder os policiais por esse tempo, mas eu sou de Florianópolis, eu sou do litoral. Manezinho. Então, e eu sempre brinco, assim, as pessoas dizem, nossa, saiu de Florianópolis, veio pra cá porque lá é incrível. Gente, não. No verão, aquilo enche de um jeito, tá? E nós que moramos lá, nós ficamos em casa. Nós não vamos à praia, nós vamos no supermercado assim no horário certo, que tem menos, porque é muita gente. Então eu também entendo assim e vejo como Chapecó fica vazia nessa época. Quando eu vim para Chapecó, me chamava a atenção que o comércio, lojas faziam férias coletivas. Sabe, 20 dias... Fazem ainda. Fazem ainda. Uma coisa que eu nunca leva tinha o visto, ICMS né? de Chapecó, levam para o litoral. Então, assim, muitas das pessoas daqui estão lá. Sim. Então, talvez isso, como é que eu posso dizer, compense, né? Porque estão indo as nossas pessoas e os nossos policiais também. Serão 3 meses de uma certa dificuldade de emprego de efetivo e de realização de alguns projetos que nós gostaríamos. E eu tinha comentado antes do intervalo sobre o indulto do Natal. A partir de agora começam a sair aí por cerca de 7 dias, né? É um problema realmente, mas a gente tem que entender que é uma previsão legal, né? Uhum. Se existe previsão legal, o Poder Judiciário então o juiz da vara de execuções penais faz essa concessão e para que eles então efetivamente cumpram o indulto. Isso é certo que vai haver um incremento de crimes.
né? Porque essas pessoas que cometem o indulto, não vou dizer todas, mas boa parte delas realmente elas contribuem para o crime. Não há dúvidas alguma, né? Então, não vou dizer todos, mas elas... E aí vai sofrendo reflexo para a atividade policial militar, e nós vamos ter que estar acompanhando até que essas pessoas que tivessem indulto, quem sabe, num dia, nós chegamos ao ponto, a pessoa que sai de lá da penitenciária com indulto tem não é algema, mas é um controle eletrônico. É um controle eletrônico de onde ela vai, de onde ela está frequentando, o horário que ela volta para sua residência, para que nós pudéssemos ter esse monitoramento aí e acompanhar. Hoje é importante fazer um destaque, hoje nós estamos implementando um projeto muito interessante, inclusive está sendo destaque a nível nacional, tá? Que é o projeto do Guardião Maria da Penha, que é um projeto onde as mulheres que foram violentadas por meio de uma decisão judicial de um afastamento de corpos, nós acompanhamos então essa pessoa, esse homem, né, que não pode se aproximar dessa mulher, e já fizemos algumas prisões, inclusive, tá? Para que evitando, porque o crime da Maria da Penha é um crime muito complexo, né? Porque tem mulheres que são violentadas, mas elas não têm qualquer condição de viverem sozinhas. E acabam essa convivência e esse não afastamento tendo como consequência a morte ou uma série de violências ao qual não vem ao caso nós comentarmos. Então é um projeto que está sendo destaque hoje e que a gente vai dar uma ênfase muito forte a isso. Desculpa até entrar nesse projeto, são rondas que a polícia faz, um acompanhamento mais de perto? A gente tem um cadastramento das pessoas, das residências e da família, ela tem um contato, da esposa tem um contato nosso direto e também acompanha a pessoa que sofreu essa sanção. Então fizemos um acompanhamento dela, a partir do momento que ela se aproxima ou está dentro da residência, nós então fizemos a condução dela, a apresentação dela até o Poder Judiciário. Coronel, perturbação do sossego público. A gente sabe que é um assunto que toma muito tempo da polícia, né? É um assunto recorrente hoje, não só em Chapecó, no estado de Santa Catarina. Vai chegando o verão, a coisa vai tomando um corpo muito maior. Nós temos uma parceria hoje com o Ministério Público, e nós vamos continuar, no primeiro contato que nós tivemos, o Ministério Público realmente também é contra isso, e isso foi muito bom para nós. Então hoje, quando houver um cidadão ouvindo no seu veículo som alto ou na sua residência som alto, se estiver na via pública, vai ser retirado o som e a remoção do veículo para o pátio. Retirado o som e a remoção do veículo para o pátio. Se estiver na sua residência, vai ser retirado e conduzido também para o Ministério Público de forma coercitiva a apresentação desse som. Porque não é uma pessoa que está sendo lesada, é uma coletividade. E aí foi aquele assunto que eu falei no início da entrevista. Olha, a família não está tomando uma atitude. Então, uma coletividade está sendo incomodada, nós precisamos fazer com que aquela pessoa reveja a sua conduta. Então, nós não vamos dar trégua a som alto. Além da questão da infração de trânsito, nós temos, então, a questão criminal da contravenção penal de perturbação do sossego alheio, onde nós vamos efetivamente conduzi-lo, apresentá-lo ao Ministério Público para que ele sofra as devidas sanções. Vocês podem ter a absoluta certeza, e os ouvintes podem, que se tem uma coisa que a Polícia Militar vai bater muito forte, mas muito forte, é na questão do combate ao som alto. Por quê? Quem está com som alto tem duas coisas relacionadas. É o consumo de álcool muito forte, tá? E pessoas que estão sendo perturbadas. Então isso não dá para nós continuarmos convivendo com esse tipo de situação. E depois eu quero falar sobre essa questão do consumo de álcool em via pública. Entrou aqui ao nosso estúdio nosso comentarista e colega Andrei Copete. Bom dia, Andrei. Bom dia Carol, bom dia Francisco, bom dia Coronel, prazer lhe conhecer. Se é que já não nos conhecíamos, né, Coronel, dessas andanças aí pela cidade, enfim.
Mas eu tenho uma pergunta bastante pontual na medida em que, nos últimos tempos, e isso é coisa de poucos anos para cá, a violência em Chapecó está atingindo níveis quase que insuportáveis. Outro dia, no meu comentário, eu falei que, da maneira que as coisas estavam andando, certamente nós teríamos, em pouco tempo, um novo recorde de homicídios em Chapecó, e se confirmou. Nesse final de semana, com o assassinato desse jovem de 28 anos, que foi morto em um evento, se não me falha a memória, aqui no bairro da IFAP, nós tivemos aí um novo recorde de 40 e tantos homicídios para uma cidade de 200 e poucos mil habitantes, ou seja, um índice bastante alto. Eu lhe pergunto o seguinte, o que falta para Chapecó voltar a ser, embora de um tamanho muito maior, mas voltar a ser a cidade tranquila e que era alguns anos atrás e que não exigia com que a gente, antes de entrar na garagem do prédio, fique dando voltas na quadra, olhando se não tem algum amigo do alheio próximo do prédio. Copete, é um prazer conhecê-lo, né? O questionamento é muito bom e no início da nossa entrevista eu falei uma coisa que a sociedade aqui de Chapecó, quem sabe, reflita. Nós passamos por um momento de consternação, nós perdemos pessoas maravilhosas do convívio social, pessoas desportistas, jornalistas, e esse é o momento da sociedade chapecoense refletir. Qual o legado que aquelas pessoas de bem deixaram para nós? E isso, não só os colegas, mas todo mundo tem que refletir, esse é o momento. Nós tivemos uma lição do povo colombiano de Medellín, se nós fizermos um estudo sobre segurança pública, Medellín é a cidade mais violenta do mundo. Nós tínhamos mais de 113 homicídios para 100 mil habitantes de Medellín. E hoje é a cidade que se fechou, entendeu o problema, e hoje é uma cidade maravilhosa, de um povo que acolheu o chapecoense. Então esse é um ensinamento que nós temos que colher de Medellín para Chapecó. De nós refletirmos, será que nós precisamos conviver com tanta violência? Será que nós não conseguimos respeitar as pessoas? Medellín era uma das sedes do cartel de Pablo Escobar. E hoje aquilo está extirpado. E nós não temos aqui em Chapecó cartéis ainda. Nós temos aqui em Chapecó uma violência corriqueira, uma violência banal, que não é fácil de se combater, obviamente. E esse processo de resgatar a segurança chapecoense passa por uma coisa chamada família. Não vai ser a Polícia Militar, a Polícia Civil, Poder Judiciário e Ministério Público que vai solucionar o problema. É a conscientização de que aquela pessoa que cometeu aquele delito lá nesse evento fim de semana, ela tem uma família. A família sabe do problema. Ela viveu na família, a família sabe que aquela pessoa era violenta. Né? Os vizinhos sabem, os vizinhos conhecem, só que as pessoas não se envolvem, não denunciam. E aí nesse cenário fica muito difícil nós combatermos o crime, porque nós somos um segmento fardado e ostensivo que quando as pessoas veem uma viatura, veem um policial, elas não cometem o delito, mas a partir do momento que o policial dá as costas, ela comete o delito. Então, só o nosso segmento ostensivo, nós não vamos conseguir acabar com a criminalidade. Nós precisamos ter a nossa inteligência trabalhando muito forte, em sincronia com a inteligência da Polícia Civil e o GAECO e os demais órgãos voltados à segurança. E aquelas pessoas que são detidas, elas efetivamente precisam cumprir a penalidade, ser punida, cumprir aquela penalidade e ser recuperada no sistema penitenciário. E quando retornar para o seio da sociedade, a família resgatar e a família fazer com que aquela pessoa, aqueles conceitos de moral, de ética, princípios básicos de uma convivência social sejam resgatados. Então, nesse cenário todo, Chapecó só vai voltar a ser uma cidade menos violenta se nós resgatarmos tudo isso. Entendemos esse problema que nós passamos de vidas ceifadas tão prematuramente, sonhos ceifados, e entender que aquelas pessoas queriam bem para a nossa cidade, queriam muita coisa boa. E quem sabe nessa transmissão de coisas boas, as pessoas que estão cometendo delito reflitam, porque eles queriam estar entre nós e não podem mais. E vocês que estão cometendo delito estão tirando vidas, estão tirando sonhos. Então, a reflexão que passa sobre isso aí. Parece que nós temos um ouvinte na linha querendo falar com a gente. Alô? José? Alô, senhor José? Não? Não está na linha? Senhor José? Bom, nós vamos tentar restabelecer o contato. Já falamos com o seu José. Não, né? Okay. Comandante, a Câmara de Vereadores aprovou há um certo tempo já
uma lei que proíbe o consumo de bebida alcoólica em vias públicas. Entretanto, o que chega para nós, a informação, é que essa, por ser uma lei municipal, ela não pode ser, digamos assim, acatada sem que haja uma espécie de um convênio com o governo do Estado. Eu estou falando nos termos que me venderam. Por quê? Porque muito do que a gente vê nas ruas de perturbação está ligado também ao consumo de bebida, mas vamos voltar então ao amigo José que está na linha. José, bom dia. Bom dia. Nós estamos aqui com o Tenente Coronel já lhe ouvindo. Pode fazer sua pergunta. Sim, só queria fazer uma pergunta para o comandante, assim, ó. Eu moro num bairro da cidade, um fim de semana desse, um barulhão de som, o dia todo, até umas horas da noite, chamamos a polícia veio e não fez nada. Ficou, se a polícia saiu, eles continuaram com o barulho. Depois tornemos ligar, o rapaz lá que atendeu disse que nós tínhamos que fazer uma representação contra o pessoal para poder a polícia fazer alguma coisa. Como é que a gente vai fazer para aparecer diante de umas pessoas dessas? Né? Que não tem respeito. Seu José, bom dia. Bom dia. A pergunta é interessante, tá? Mas até nos preocupa nesse sentido. Por quê? Até um tempo atrás, em alguns municípios de Santa Catarina, nós não tínhamos esse programa Silêncio Padrão que o Ministério Público está impondo aqui em Chapecó. Enquanto não houver esse tipo de programa, é preciso entender também dentro da persecução criminal que o crime de perturbação do sossego alheio, dentro da persecução criminal, vai chegar um momento que o Ministério Público precisa punir alguém, mas ele precisa ter a vítima. Quem era a vítima? Porque não dá para você penalizar alguém sem ter uma vítima. Então, em muitos casos, a pessoa, para que a viatura desloque até o local, é preciso ter uma vítima registrada, porque senão o Ministério Público acaba arquivando o processo. Porque o delito sempre ocorre que alguém contra alguém. Né? Alguém contra alguém. Então, hoje, nesse cenário, nós precisamos ter uma vítima para que nós possamos, então, punir alguém de uma forma porque houve alguém que foi lesado dentro dessa persecução criminal. Então, a gente pediria que quando tivesse esse tipo de delito, que se mantesse o contato, e nós vamos, com certeza, eu assumi recentemente o comando, e como eu falei anteriormente, nós vamos dar ênfase, vamos combater efetivamente esse tipo de delito que eu me coloco no seu lugar, o que o senhor deve ter se incomodado no seu período de descanso, né? Trabalhou a semana inteira, quer descansar, a pessoa coloca o som alto. Então isso aí nós realmente vamos combater e coloco 190, 24 horas à sua disposição. Sim, tudo bem, comandante. Ok. Mas aí assim, se representar contra as pessoas que não têm respeito consigo nem com os outros, como é que vai aparecer diante dela? Como é que fica depois da situação da gente? É um problema. Que o senhor vê assim, veja por outro caso, se o senhor flagrasse um homicídio, né? E visse aquela pessoa cometendo homicídio, se eu fosse a principal testemunha daquele local, né? E o senhor visse que realmente é uma pessoa violenta, um delinquente, e o senhor visse não fosse a presença do Poder Judiciário, a presença do Ministério Público, a presença da Polícia Judiciária prestar seu depoimento, acabaria aquelas pessoas não sendo punidas. Então, nesse mesmo caso, fazendo uma analogia, é preciso que o senhor vá apresente ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, à Polícia Judiciária, testemunhando esse fato para que realmente, efetivamente, aquelas pessoas devam ser devidamente punidas, né? E filme, mostre esses dados aí de como se conforma. Quanto mais prova nós tivermos, eu tenho certeza que essas pessoas não vão agredi-lo, não, elas vão realmente sofrer a punição que as penalidades estabelecidas pelo Ministério Público vai realmente impor a esse cidadão. Certo. Tá bom, seu José? Muito obrigado. Obrigado, comandante. Tá bom. Obrigada, e eu acho que talvez eu possa contribuir com o seu José, com o meu depoimento, que quando eu vim morar para Chapecó, isso já faz 7 anos, eu fiquei estarrecida, porque eu subindo a avenida, tinha barraquinhas de capeta, de batida, tamanho o evento, né, já gerando empregos informais.
A gente ri agora, mas na época era desesperador. Quem não passa por isso, acho que não consegue entender. Não é só uma pessoa te incomodando. É você não consegue dormir a noite inteira, porque parece que os vidros da casa vão quebrar, as janelas vão quebrar. E isso vai te trazendo outras questões. Se você não dorme bem à noite, você tem um problema de falta de rendimento no trabalho, nos estudos, tem estresse. E na época eu desenvolvi alguns problemas de saúde e isso tudo foi para um abaixo-assinado que nós fizemos, entregamos no Ministério Público, que foi quem nos ajudou com isso, né? Então, assim, seu José, realmente, a polícia sempre nos fazia essa pergunta, assim, vocês vão representar? Se sim, eles imediatamente apareciam. E aí vai da sensibilidade de cada policial. Às vezes eles nos pediam assim, não, fiquem aí no cantinho, que a hora que eu precisar de vocês, eu venho aqui e pego a assinatura e pego o que precisa e tal. Como uma forma de nos proteger. Uma época ia todo mundo para a polícia. Vai todo mundo para a delegacia. E quantas noites eu passei sem dormir na delegacia, mas em busca de um direito que era meu e que eu não abri mão até resolver. E foram noites, e essas pessoas, nas quais eu chamo de bandidos, chegaram a bater foto, porque eu tinha que ir para a delegacia com o meu carro, a bater foto da placa do meu carro. Mas em momento nenhum. Eu fui até o final e nós conseguimos, com a ajuda dos moradores, do pessoal da região e do Ministério Público, promotor Era o doutor Camilo, aquela época. Santo Camilo, Sim. que nos ajudou e nós conseguimos aqui nos altos da avenida, próximo ao cemitério. Hoje nós temos uma ocorrência ou outra de vez em quando. Então, assim, seu José, esse é nosso direito, nós temos que seguir, nós temos que botar a cara a tapa e nós temos que ir até o final, porque eles não podem vencer. Elisandro está no ar? Alô, bom dia. Bom dia, Elisandro. Tudo bom? Tudo bem, pode falar, o coronel já te ouve. Eu só queria fazer uma colocação referente ao que o ouvinte de antes falou. É o seguinte, a gente tem casos de pessoas conhecidas que já botaram, que a gente disse, a cara tapa. Só que assim, às vezes, a gente mora aqui no interior, às vezes se a gente fazer uma denúncia, eu acho assim, for sigilosa, para a gente não se incomodar também com vizinhos, só para a polícia ir falar com eles lá. Porque o que acontece? Muitas vezes é vizinho ou gente meio conhecida, como a gente mora no interior. Se a gente fazia uma ligação e a gente ir junto, aconteceu já com um conhecido nosso, que ele se incomodou depois e tocou de se mudar de lugar, uma pessoa muito boa, sendo vizinha dessa pessoa também. Por quê? Porque essas pessoas, após a polícia ir lá, conversar, dar o BO ali por causa do som alto, da algazara, depois de tudo isso, eles começaram a afrontar essa pessoa. Então, acho assim, eu que gostaria de saber o seguinte, por isso que muitas vezes a gente pode fazer a denúncia e ter o sigilo, para a gente também não acaretar, e depois talvez a gente até acontecer que nessa pessoa, essa pessoa aí tocou de sair do local porque essas pessoas foram denunciadas, começaram a ameaçá-la, afrontá-la, fazer sacanagem na residência. Então acho que, porque muitas vezes as pessoas não têm o bom senso, e se a gente fazer isso, a gente vai acabar muitas vezes dando a cara a tapa e também se prejudicando. Seu Lisandro, qual é a comunidade? Baronesa. Como eu havia colocado anteriormente, né? Realmente a denúncia, nós podemos até preservar o denunciante, mas é necessário, quando o caso da presença de uma pessoa que se sente incomodada. Isso, para nós, é fundamental para que a gente, dentro, como falei anteriormente, da persecução criminal, haja punição. Porque a hora que eu não tenha uma vítima, dentro nas audiências lá que vai ter posteriormente, após o cometimento do delito, acaba o Ministério Público sem ter vítima, não pune. Então, todo um trabalho da Polícia Militar acaba sendo jogado fora. E outro problema, e aí eu sei que para o senhor talvez é difícil o entendimento, é que a Polícia Militar, quando ela é chamada para um local, ela teria que resolver o problema, não apenas espantar e ir lá dar conselhos. E nós precisamos resolver o problema,
porque um deslocamento de uma viatura do centro para uma outra comunidade, nós precisamos ir para lá para aprender de uma vez e resolver o problema lá, e até porque se o senhor ligou é porque o senhor tem um problema, e nós precisamos resolver o seu problema. E o nosso papel enquanto polícia militar é servir, nós somos servidores. Enquanto servidores, nós temos que entender que nós temos que prestar o melhor serviço, não só para o senhor, para toda uma comunidade, porque é a coletividade que tem que ser bem atendida. E nós pedimos a sua colaboração, no sentido de que tiver problema, nos informe que nós vamos deslocar com certeza. Eu vou, inclusive, é um assunto que vai ser objeto até de conversa com todo o nosso efetivo, para que nós combatemos esse tipo de delito que ele é asqueroso mesmo, né? E aí eu volto àquela questão que eu falei no início. Aonde está a família dessas pessoas que estão incomodando aí a sua residência, né? Será que as famílias não estão dando atenção? Será que os pais são omissos? Os vizinhos são omissos? Então, poderia ter resolvido esse problema se a família tivesse uma atitude. Aí esse problema acaba refletindo na polícia militar. Outra pergunta só rapidinho. A gente diz que muitas vezes por 190, até por algum caso, algum roubo ou alguma coisa que acontece 190 e cai na polícia de Xaxim, e a gente tem dificuldade. Eles fornecem um outro número para ligar aqui, um número mais fixo para ligar para Chapecó, e também a gente tem dificuldade. Não, esse é o 190, talvez dada a localidade pode cair em Xaxim, mas o 190 é na nossa região toda, é um problema... como eu estou chegando aqui na região faz muito pouco tempo, eu desconheço esse tipo de problema. Mas se cair em outro município, o senhor pode retornar ou peça para que Xaxim entre em contato conosco e a gente faz o deslocamento da viatura. Tá ok, então muito obrigado, comandante. Está à disposição. Tem mais um. 9h03, o tempo voa quando a gente vai tratando de um assunto interessante. Mas eu comentava da questão do consumo de bebida alcoólica, que havia sido feita uma lei municipal proibindo o consumo de bebida alcoólica. E aí a minha questão é, a Polícia Militar pode atuar em cima sobre de uma lei municipal, comandante? Eu desconheço a lei, precisaria dar uma boa olhada na lei. Mas se existe uma lei estipulando uma conduta e essa lei também penaliza, obviamente que o primeiro papel deveria ser da própria prefeitura, dentro do seu corpo de funcionários, fazer o cumprimento dessa lei. Mas nada impede que a Polícia Militar, dentro de um dispositivo legal, efetivamente faça cumprir. No mínimo seria um crime de desobediência, porque tem uma lei proibindo, se a pessoa está cometendo esse tipo de delito, seria um crime de desobediência. Mas volto a frisar, eu não conheço o teor dessa lei, se ela penaliza. Se ela penalizar, não vejo problema nenhum da Polícia Militar a atuar no combate a esse tipo de delito. Até porque, assim, se vocês tiverem a oportunidade de sentar no nosso Copom uma sexta, uma quinta, um sábado, um domingo, os crimes 95% é relacionado ao álcool. Se nós conseguíssemos combater o álcool, as agressões, a violência, o som alto, os delitos de uma forma geral que são cometidos, eu não vou falar a questão de furto e roubo, que aí as pessoas geralmente já furtam para o consumo de drogas, mas os demais ocorrências que nós atendemos com relação ao consumo de álcool. Se nós pudermos agir preventivamente, nós estaremos tranquilos. Eu garanto que o copete da nossa geração, que nós saímos de casa e os pais diziam para nós não beber, e ai de nós chegarmos bêbados em casa. Nós apanhávamos, havia um controle. Havia um controle. E ainda, coronel, que agora tem todo esse agravante das drogas, né? Que cada vez mais se popularizam, cada vez mais baratas, cada vez com um poder destrutivo maior e certamente é uma contribuição muito grande em relação ao aumento dos níveis de violência. Esses furtos, e até o que falava com o nosso setor de inteligência hoje, nos preocupa muito o roubo de celular, porque há grave ameaça, mas o número de roubos e furtos que nós estamos tendo aqui, eles estão usando uma faca por dentro da roupa, apontando como se fosse uma arma, para roubar um celular para consumir drogas. E que é um produto de furto ou de roubo, no caso, porque tem a questão da violência, que é de rápida liquidez, né? Muito Você rápido. vende aquilo por um valor irrisório e transforma aquilo em crack ou em qualquer outra dessas porcarias que estão tomando circulando conta das ruas aí facilmente. Circulando. E aí que eu digo, e eu detalho um problema. Essa pessoa que só consome droga, na hora que nós prendemos, não há criminalização a ele.
exceto se fosse efetivamente o tráfico, o consumo, ele acaba não sendo punido como deveria ser. Então, olha a dificuldade da atividade policial militar se nós não tivermos o acompanhamento das famílias. Né? Se a família que está vendo que aquele filho está cometendo delito, está aparecendo com o celular, com o notebook, com um tablet diferente em casa e ninguém comunica as forças policiais. Mas, coronel, o senhor acha que a legislação brasileira ela é muito boazinha? Para os detalhes... Que a gente poderia ser politicamente correto e dizer que ela é branda, que ela tem lacunas, etc. Mas, na sua opinião, ela é boazinha demais? Na parte de drogas, ela é muito branda. E o pior, o processo penal, ele é terrível. Cabe muito recursos, e é muito lenta. A persecução criminal ela não acontece. Então tem pessoas, um exemplo, tá? Na área de trânsito, especificamente. Quantos condutores já foram punidos por dirigir sob efeito de álcool e ainda não sofreram a punição de penalização de suspensão? E no mesmo dia estão na rua novamente? Estão no mesmo dia na hora. Quantas pessoas que foram punidas, foram presas por porte de drogas ilícitas, estão soltas aí? Então, as leis são brandas e a persecução criminal é lenta e não atende às necessidades da sociedade atual. Ok, gente, o programa está ficando bom. Tem mais um ouvinte na linha? Seu Augusto, o último então. Vamos lá, seu Augusto. Eu estava escutando aí ele falando que tem que aconselhar a família, tudo. Tem que mudar a lei para fazer piá e menina trabalhar. Que daí ele cansa de dia estar trabalhando, de noite ele não vai fazer bagunça. Eu estou com 78 anos, me criei no Cabo da Enxada e não morri. Estou até hoje. Eu acho que essa piazada, essa meninada tem que trabalhar. Seu Augusto, eu também entendo, eu trabalhava desde muito cedo, eu vim de uma família muito humilde, e no Rio Grande do Sul, quando meu pai trabalhava lá, eu vendia puxa-puxa e pipoca, eu trabalhei muito cedo. Mas hoje, infelizmente, tem outro aspecto da nossa atividade que é lamentável, né, que é a questão da legalidade. Eu trabalhei em alguns locais como Florianópolis, Concórdia e Jaraguá do Sul. Nós tínhamos uma época, a segurança do estacionamento era feita por jovens. Eram jovens que estavam em cumprimento de penas, ou então até os pais não tinham atividade, e quem cuidava do estacionamento rotativo não eram agentes, eram jovens que davam um aviso. Então eles tinham já uma atividade diária, e que eles ganhavam pouco, mas ganhavam algum valor e trabalhavam, né? Isso realmente eu entendo o seu posicionamento, é o nosso e é um entendimento de boa parte dos ouvintes. Eu tenho absoluta certeza que enquanto a mente está ocupada, ela não fica pensando besteira. Então, se nós conseguíssemos ter adolescentes aí trabalhando, seria muito bom. O problema é justamente essa questão que eu falei anteriormente. Aspectos legais de leis trabalhistas que não permitem que crianças e adolescentes trabalhem. Pois é, hoje se a criança estiver trabalhando, está sendo escravizado. Se faz uma bagunça, qualquer coisa, o pai ou a mãe dá uma chinelada, o conselho tutelar vem e vai para cima do pai ou da mãe. Daí é brabo, né? E o pior é se a gente prende ele e ele não vai para lugar nenhum. Ele só é internado pouquinho e é liberado. O conselho tutelar já acompanha ele, os pais, mães, e é liberado, volta para a residência. Antes mesmo do policial terminar de fazer todos os procedimentos administrativos de ficha de ocorrência, ele é liberado. Eu tenho escutado aí que a polícia... Eu gosto de escutar o repórter às vezes. A polícia prendeu um vagabundinho ali do São Pedro, acho que 2 ou 3 vezes no mesmo dia. Ele saía antes da polícia ir para lá. Tinha que fazer um piadense trabalhar. Verdade. Uhum. Tá ok, seu Augusto, obrigado pelo carinho da audiência, continue conosco. Vou encerrando o programa Chapecó Notícias, a gente já extrapolou um pouco no horário, eu agradeço mesmo a presença do nosso Tenente Coronel Ricardo Alves da Silva, que gentilmente atendeu o nosso pedido, e já podemos, eu creio, marcar outra, né? Porque foi uma entrevista bastante produtiva. Muito obrigado. À disposição. Muito obrigado aos ouvintes, obrigado a todos vocês, a Carol, Francisco, o Copete,
a toda a equipe. Quero deixar aqui nossos sentimentos pela perda que vocês tiveram do colega de vocês recentemente. Não pude abraçá-las, não pude se manifestar anteriormente, mas a força, né? Eu acho que seguir em frente é uma forma de homenagear aqueles que nos deixaram. E deixo o quartel da Polícia Militar à disposição. Nós contamos com a imprensa, eu realmente gosto muito da imprensa daqui da região, porque é uma imprensa que fala a verdade, uma imprensa que não está de lado algum, ela é imparcial, e uma imprensa que tiver que fazer críticas à nossa instituição, nós estamos abertos, porque existe até uma obra do Atílio Fontana, que é das bem-aventuranças, né? E numa determinada obra, no momento que ele cita na sua obra, bem-aventurados os críticos, né? Porque os críticos olhavam os problemas dele, ele corrigia os problemas e os críticos continuavam com outros, cuidando de coisas pessoais. Então, apontar os nossos problemas é muito importante, e nós gostaríamos de ter essa parceria para que vocês, olha, melhor aqui, melhor ali, nós vamos realmente ter um serviço para a sociedade aqui de Chapecó muito melhor. Nós agradecemos, colocamos a rádio à disposição. Sempre que a polícia precisar falar com a comunidade, venha até a rádio, e você, ouvinte, sempre que precisar, que a rádio faça esse caminho, comunidade, polícia, nós estamos aqui à disposição. Nós falamos em nome de Agropecuária Semente Dourada, ela tem tudo em ótimos preços. Aurora, a hora mais gostosa do dia. Acesso online, internet ultra rápida através de fibra ótica. Eletrônica Moroni, na Nereu Ramos, aqui no centro de Chapecó. Lojas Magrão, Feliz Natal é com as Lojas Magrão, você compra, paga em 10 vezes, a primeira parcela em fevereiro. Nesta semana, atendimento até às 10 horas da noite. Instituto de Ensino Superior do Sul, o IPEL, é odontologia moderna ao seu alcance. Anote esse número, 3361-9550. Santos Manutenção, precisou de manutenção na sua residência, no seu escritório, parte elétrica, hidráulica, internet, Santos Manutenção. O WhatsApp é o 99950-6730. O Mário Tomasi fala em nome de Uno Chapecó, a comunidade do conhecimento, e Carbone Iveco, distribuidor de pneus de carga Bridgestone e Firestone. Em nome destes patrocinadores, eu vou me despedindo, desejando boa terça-feira a todos. Eu sou Carol Bonner, com um beijo no coração de cada um de vocês. Me despeço na esperança de estar amanhã aqui novamente juntos. Chapecó Notícias.